pela parte de cima da tabela? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não é porque perdeu 3-0 do Cuiabá que a gente vai falar que, não, esse time B é ruim. Não é, vocês escalaram, né? Esse time treinando e repetindo e jogando vai usando a palavra que o São Paulo usou, competindo mais, brigando mais. Esse time é um time forte num campeonato brasileiro, mas não teve essa competição. E o principal, num elenco farto de muitos grandes jogadores, você jogar sem os dois meias principais, porque o Everton Ribeiro acabou tendo um problema de saúde, nem para o banco foi. Aí sente muito. Por mais que tenha um banco maravilhoso, um banco ótimo, eu não digo nem a falta de outros atletas. O próprio Gabigol, que é a estrela do time, que é o cara mais badalado, tem jogadores para substituir ele, mas perder Everton Ribeiro e Arrascaeta ao mesmo tempo é o que você falou. Nem o Gerson nem o Vitor Hugo são meias ofensivos. O Gerson até é um coringa, um cara que é utilizado pelo Sampaoli mais adiantado. No próprio jogo contra o Olímpia, na substituição tática que ele faz do Bruno Henrique por dentro, é o Gerson que sai pelo lado esquerdo. Mas quando ele é o meia mesmo para criar, junto com o Vitor Hugo mais adiantado, não faz aquilo que Arrascaeta e Everton Ribeiro têm feito. Me chama a atenção até o Everton Ribeiro ainda não ter sido chamado para renovar o contrato. Né, que é sempre dito o nome de Everton Ribeiro, mas aqui no nosso programa, pelo menos, eu percebo Mauro Naves, Pascoal e você defendendo a permanência e até a titularidade do Everton Ribeiro. Então, eu acho que o Flamengo sente isso, e sentiu, e aí eu concordo com o Sampaoli. O time não brigou, não disputou o jogo com o mesmo apetite que eu vi o Cuiabá disputar. E merecidamente venceu, e venceu bem. Já que o Zinho está falando, a gente está vendo aí os melhores momentos, mas então, para tocar a bola aqui para vocês, eu vou chamar logo a entrevista do Sampaoli, porque ele fala justamente sobre essa questão, né, de competir, de como competir. A gente pode ouvir o técnico do Flamengo para a gente continuar o nosso papo? Vamos lá para o Sampaoli. Creo que o Flamengo debe tener la misma predisposición y atención que tenemos que tenemos en competencias de eliminación, como hoy, que lamentablemente o time no compitió como merecía competir aqui. Tá aí, ó, entrevista do Sampaoli, sucinto, né? Mas falta essa resposta dele. Gostaria que competisse como nas fases eliminatórias, aí volta aquela discussão. Tá escolhendo o jogo? Só joga quando vale o mata-mata? Vai levar isso de novo. Ele mesmo falou. Gostaria que fosse como quando os jogos são eliminatórios, mas enfim. Mas pelo menos tem a cobrança dele, né, Mauro? Agora os caras competirem também no Campeonato Brasileiro. Ele teve 90 minutos para ver que o time não está competindo ali. Como é que ele fica ali? Ele não dá uma prensa nos caras? Ele vai esperar acabar o jogo também para falar isso? Não dá para falar no intervalo? Eu não sou o maior defensor do Sampaoli, não. Mas ele tentou. Ele botou o Bruno Henrique, ele foi mudando ofensivamente o time do Flamengo, ele foi tentando melhorar a parte ofensiva. Isso, botou o Wesley na lateral direita, ele viu que o Varela caiu de rendimento, ele tentou melhorar o lado do campo. O Luiz Araújo não fez uma partida ruim. Aliás, o melhor chute do Flamengo foi dado pelo Luiz Araújo, que naquela bola que ele corta para dentro. Então, eu não sou defensor dele, eu entendo. mas eu acho que ele fez o que tinha na mão dele para fazer. Agora, eu entendo. Só que, assim, uma coisa que chama a atenção, se você for fazer um levantamento, é o quanto o Flamengo ainda é vulnerável, mesmo ganhando lá atrás. E bola aérea, então? Não. Olha só, foram 17 finalizações ontem do Cuiabá. O Grêmio, o Flamengo ganhou, mas 11 finalizações do Grêmio. O Atlético Mineiro, gente, se o Arrascaeta não entra, a coisa não virava. Então é uma dependência incrível. Evidentemente que contra o Olímpia não foi esse número excessivo, porque o jogo foi também no Maracanã. Mas também ficou abaixo do que poderia. Então. Aí, assim, a gente não imagina o Flamengo tendo que correr riscos numa classificação como essa. Mas você vê atuações do Atlético, vamos falar a verdade. Enquanto não entra ali aquele cara que resolve, a coisa não mudou. Fora a barreira lá que o goleiro vacilou também, mas enfim, golaço do Arrascaeta, ele que muda o jogo. Aí, esse jogo agora, sem o Arrascaeta, concordo, também não tinha o Everton, mas sem ele, a coisa vai ficando
diferente. Então você precisa... Aí vem um outro lado. Ou seja, o a mau torcida do Flamengo que os senhores aqui esses dias disseram que estava exagerando porque queriam um reforço então, para a posição de armador. Isso. Tinha razão, porque se sai o Everton e o Arrascaeta, o time não funciona. Vai chegar nisso de novo. Com todo esse elenco, com todo esse dinheiro, mas não trouxe alguém para repor. Acho que não traria a altura. Mas talvez alguém com uma característica mais próxima. Trouxesse o De La Cruz aí. Então, podia sim. Então, o torcedor vai reclamar. Acho que fica aquele temor, aquele receio. Nossa, o que vai acontecer com o jogo com o Olímpia? Acho que vai passar. Mas, realmente, preocupa. Preocupa, porque você fala, poxa, você pega ele embalado ontem contra o Cuiabá, contra o próprio Atlético que venceu, mas com uma baita... E contra o próprio Olímpia. Se joga ali para ganhar de 2 ou 3 e ganha, era muito mais tranquilo. Então, vai passar um risco, eu acho que desnecessário. E, como diria o Zinho, é futebol, tem que jogar. Sabe o que eu estou percebendo aqui, Pascoal, na hashtag? A torcida do Flamengo está dividida em relação ao futebol do Pedro em relação ao Pedro, né? Depois de todas as questões de punição, de se envolver na briga com o preparador físico, que já foi demitido, justamente demitido. O Robson fala que o Pedro ontem não entregou, ele, né, dá aquela enaltecida assim da torcida, né? Chega a usar algumas palavras que a gente não pode repetir aqui, mas diz que ele não foi bem. O André Davi, que também é rubro-negro, fala assim, ninguém é bobo. Todo mundo viu que o Sampaoli escalou o Pedro sem nenhum meia e com pontas e laterais que não vão ao fundo. Tá querendo, de propósito, prejudicar o jogador. Ele foi responsável por 3 das 9 finalizações do Flamengo. Mas ele foi quem mais finalizou no Flamengo. Mas ficou abaixo? Ficou porque a bola não chega. O Pedro é diferente do Gabigol. O Pedro é um definidor de jogadas. O Gabigol até pode sair da área para criar jogadas. O Pedro já não é tão brilhante nessa iniciativa. É bom jogador também, fora da área, consegue tabelar, consegue chegar, porque tem recursos técnicos, né? Mas, quando não tem ninguém que se aproxime dele, eu quero discordar aí do nosso nobre telespectador, com o Luiz Araújo e Cebolinha, se a bola não chegar na área, vai chegar com quem? Né? Aí pode ser um defeito da formação tática. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, tanto o Luiz Araújo quanto o Cebolinha, porque jogam do lado trocado, que o trocar de pé você não troca, né? Você troca o lado. O lado. Vocês jogam de lado trocado, aí o que acontece? O cara que joga com o pé direito traz a bola para o pé direito, o Cebolinha, joga na esquerda. Sim. O que joga com o pé esquerdo, joga na direita, tem que trazer a bola para o pé esquerdo. Era só trocar de lado. O do pé canhoto pro canhoto, o lado direito, a bola ia ser cruzada na área. Eu não sou gênio não, hein? Mas eu não sou nenhum adivinho, nenhum daqueles assim, mágico do futebol. Era só trocar o lado, hein? O destro do lado direito e o canto do lado esquerdo. Aí a bola vinha cruzada na área. Olha lá o Pedro, olha lá. O primeiro no chute e o primeiro no chute certo. No meio de tantos que estavam no time do Flamengo. O Gerson ontem, pra mim, o Gerson correu, saiu estafado de campo. Mas ele quase não viu a bola. Porque correu para todo lado errado. O Gerson não foi o Gerson. O que você espera do Gerson? Que ele tenha aquela iniciativa de pegar a bola, partir para cima do cara e arrastar a defesa adversária para dentro da grande área, arrumar um espaço para fazer o passe. Ele não conseguiu ontem. Aliás, quero parabenizar o time do Cuiabá, que usou uma tática perfeita. O que é que fez o Cuiabá? Como é que está jogando o time do Flamengo, meu senhor? O time do Flamengo está jogando com os volantes. Então, sabe o que fez? Abafou o volante. Abafou os volantes do Flamengo, o Flamengo ficou todo enrolado com a bola, não sabia o que fazer. Abafou aqui os volantes, mas precisou de muita determinação, de muita aplicação, de muita vontade dos jogadores, tanto que quase todos que saíram com câimbras ou com dores musculares, né? E o Cleison, que jogou no Corinthians, ontem o que ele jogou, Jesus, que trabalho que ele deu. E a jogada no gol do Cleison com o Daverson, toque me voe. O gol pim-pam-pum. Pim-pam-pum. 3 toques resolveram a partida. Muito obrigado. Aí, pim-pam-pum. Resolveram o jogo. E me voe. Então, e o Davi Luiz ainda corre pro lado errado. Ele sai correndo para lá e a bola vem para cá. Aí, virou mamão com açúcar. Sexta. O Flamengo ontem não foi o Flamengo. E estava desenhadozinho no primeiro tempo, né? Porque como acaba o primeiro tempo, a gente percebe que a vantagem e a proximidade do gol está muito mais do lado do Cuiabá do que do Flamengo. E o Sampaoli espera estar 2-0 para começar a dar uma mexida aí no time. Mas eu vi que você estava querendo complementar alguma coisa do Pascoalzinho também, não era isso? Estava esperando desculpa aí, que eu não vi. Não, é que quando ele começa a dar uma mexidinha na cadeira, eu que estou de frente aqui, olha lá. Tá, ok.
Não, até concordei aí com quase tudo que o Pascoal falou, porque realmente é um time que tem 2 pontas, que o forte deles é 1 contra 1, né? Para municiar o atacante, isso não acontece, muito por mérito do adversário. A gente vê a posse de bola do Flamengo bem mais alta do que a equipe do Cuiabá, mas a gente vê que é uma posse de bola mentirosa, né? Que fica muito atrás, rodando a bola, mas não é no campo ofensivo, não é perto da área. E isso, ela depende muito para ser essa posse de bola nessa intermediária ofensiva para o ataque, ou como hoje os filósofos do futebol gostam de falar, o último terço do campo, precisa de meias criativos, precisa de meias que tenham essa visão de jogar entre linhas, né? Entre a cabeça de área e a defesa. Tá vendo? A gente estuda, né? Ou seja, mas eu gosto de falar a nomenclatura e explicar para o torcedor, porque não são todos que entendem essa nomenclatura nova, entre linhas, jogo posicional, transição ofensiva, o jogo apoiado. Cara, nós temos que também falar com o nosso público o linguajar do povão normal. Nada mais é que o jogo entre linhas, é o cara que joga entre o cabeça de área e a defesa, que pega essa bola nessa zona ali, que não é qualquer meia que consegue jogar, de costa pro gol. Muitas vezes esse meia pega essa bola ali entre linhas, de costa pro gol, e o cara tem que ter uma mobilidade de girar rápido para encontrar os atacantes. Quem é que no Flamengo ontem tinha essa característica? Nem Gerson, nem o Vitor Hugo tem. São ótimos jogadores. Belíssimos jogadores que vêm de frente, enxergando o jogo. São os segundo homens de meio campo que enxergam o jogo de frente para aí sim alimentar esses pontas, para esses pontas conseguirem, né, alimentar o atacante. E o Pedro ficou isolado. Não estou aqui como defensor, fez um jogo razoável, de razoável para ruim, como foi o Flamengo. O Sampaoli resumiu muito bem. O time não teve inspiração, não foi um time competitivo. Me parece que o Botafogo tem todos os méritos, tá, Dani? O Botafogo está fazendo por onde ter essa vantagem. Claro. Mas eu analisei a rodada toda. Eu fui ao Maracanã assistir Fluminense e Palmeiras, em loco. Fui lá assistir o jogo. E você vê que todos os treinadores... Fui com o Cezinha. Cezinha tava chato demais. Mas assim, o que eu quero... Eu não tô passarinhando, não. O que eu tô lembrando desse jogo é porque eu vou lembrar de Grêmio e Vasco, é que eu vou lembrar de Atlético Mineiro e São Paulo. Todos os jogos, me parece que os times estão jogando pensando já no jogo da semana, que é a decisão, ou de Sul-Americana, ou de Copa do Brasil, ou de Libertadores. A Copa do Brasil vai ser só na outra semana, dia 16. Mas assim... a maioria poupando jogadores, ou quando não está poupando no início, o time faz um resultado, já tira, nada contra. Porque realmente, se você tem uma decisão tão importante no meio de semana, aonde você vai sacrificar? É no pontos corridos. E aonde você vai sacrificar? É onde você vê o líder disparado. Então, meio que as equipes estão meio que... sabendo que vai ser difícil alcançar o Botafogo. Então, Essas daí foram as palavras do Zinho, né? Reagindo aí ao último jogo contra o Cuiabá, onde o Flamengo não entrega tudo que tem. O Flamengo ali, um time B, um time misto ali, né? Possamos dizer, um time que jogou muito abaixo do seu futebol. E o Cuiabá, jogando em casa, fez a sua parte e levou os 3 pontos. É isso, é o resumão do que aconteceu no final de semana. Muitos torcedores ficaram indignados, né? Porque teve o atropesso do Botafogo. O Botafogo empatou com o Cruzeiro e o Flamengo deixou de fazer a sua parte no Brasileirão. Na Copa do Brasil, um monstrão. Na Libertadores também. Mas está deixando a desejar no Campeonato Brasileiro. E depois, no final do campeonato, vai ficar muito difícil de correr atrás, né, do líder lá, que é o Botafogo. E também vai ficar muito distante aí para poder estar ganhando esse brasileiro. Então é bom que comece a acordar,
comece a reagir, já vamos para o segundo turno, e que o Flamengo busque, né, mais pontos aí para chegar o mais perto da taça. É isso, gente. A notícia vai ficando por aqui. Eu vou pedindo, porque se você não for inscrito, já se inscreve logo no canal aí. Dá aquela força, comenta bastante nesse vídeo e deixa aquele like para enganjar, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Não se esqueça aí de seguir o canal do ESPN Brasil. Hoje eu estou deixando aqui todos os créditos para ele e o link deles vai ficar aqui na descrição. Agora eu fui e um forte abraço.